nessa nossa caminhada da vida normal e da vida cristã, a gente passa por muitas coisas, né? Hoje o Gui falava de algumas coisas, como dificuldades que a gente passa na vida, mas quando você passa angústia com Jesus é muito mais fácil, né? E a gente sabe que Ele abre uma porta, muitas vezes nessa dificuldade Ele está nos tratando também, ou às vezes são só ataques mesmo do inferno, mas Jesus transforma a maldição que o inferno lança na nossa vida em bênção. Esse é o Deus que eu conheço. E a gente tem vales e montanhas durante a vida, não tem? Tem as quedas, tem os dias difíceis, e tem os dias de grande alegria, de regozijo, de alegria, de verdade. E, na verdade, às vezes, esse vale, essa queda, ou esse momento difícil, ele é tão profundo, que muitas vezes a gente se enxerga no momento sem esperança mais. Com cansaço muito grande de tentar. Realmente, às vezes, tem momentos que nós olhamos para frente e simplesmente não conseguimos enxergar que possamos de novo ter alegria, de novo ter alguma conquista. É como se assim, aquilo tudo já, você se conformasse com aquilo porque a dor foi tão grande, porque as dificuldades foram tão grandes, porque a queda foi tão grande. Às vezes, muitas vezes, queda causada por um pecado nosso mesmo. A vergonha do nosso pecado é tão grande que a gente se vê sem esperança. Eu quero ler um versículo com vocês, que está em Isaías, capítulo 51, do 1 ao 3. Eu não pedi para vocês, eu queria de uma outra versão. Deixa eu ver. Tá bom, vou ler esse mesmo. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortado, e para a caverna do poço de que fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião. Vamos trocar o Sião agora? Porque o Sião de Deus hoje é a igreja de Cristo. Quando se fala muitas vezes dessas promessas. Então vamos colocar o nosso nome? Repete alto comigo assim. Porque o Senhor tem piedade. Fala teu nome. Da Lúcia. Fala alto seu nome. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, seja família, finanças, ministério, a vida mesmo, que trouxe uma tristeza muito grande. Os lugares que foram assolados na sua vida, o Senhor terá piedade. E fará o seu deserto como o Éden, o jardim de Deus. Presta atenção, o seu deserto, a sua solidão, como também o jardim do Senhor. Perdão. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Eu não sei você, mas você é aquela pessoa que, quando está alegre, aconteceu uma coisa muito legal, você se pega cantando? Eu sou assim, gente. Eu, quando estou feliz, eu começo a cantar. Eu gosto de música. Quando eu estou triste, eu já descobri que eu tenho que pôr louvores para mim, para tirar a tristeza. Aqui é uma promessa do Senhor que fala do novo caminho, de Deus construir algo de novo. Algo novo de novo, um novo começo. Às vezes, quando a gente passa por esses vales violentos, a gente realmente acha que é o fim. Acha que nunca mais vai se recuperar. Acha que nunca mais vai ter nenhuma chance naquela área na vida da pessoa. Por exemplo, alguém que teve uma grande falência, ele olha para frente e olha assim, não existe nenhuma possibilidade a olhos humanos de eu sair dessa situação. E de eu voltar a ter algo. Quando passa uma grande decepção,
familiar, olhando e fala, não tem saída, não tem como minha alegria voltar, não tem como eu me reconstruir. Amados, hoje o Senhor traz a palavra. Esse momento que nós celebramos, um novo ano, lembra que eu falei que é muito claro que Deus uniria no começo de 2026 o Cronos e o Kairos, que era a virada do tempo aqui, hoje e agora, e o tempo de Deus para uma grande mudança na vida de todos nós, uma grande mudança na vida da igreja aconteceria. E existe só uma coisa que pode te deter disso. É você acreditar na mentira do inferno, que não tem mais chance. É você não acreditar na palavra de Deus falada do altar. Que Deus quer começar algo novo na sua vida. Que Deus é um Deus misericordioso. Mesmo quando Ele nos corrige. Você já teve uns vales assim, que você sabe que foi por coisa que Deus queria te corrigir? Eu sim. Levanta a mão com gosto, vai. Vamos confessar. Vamos acabar com o nosso orgulho aqui. A gente às vezes tem, e quando é culpa nossa, parece mais difícil ainda acreditar que Deus vai ter misericórdia suficiente quando nós mesmos não nos sentimos perdoados, de virar aquilo e nos perdoar e voltar a nos abençoar. Como é difícil para a gente acreditar. Como é difícil a gente se perdoar. A pessoa que tem capacidade de reconhecer os seus erros, que já venceu essa parte do orgulho, de achar que o erro sempre é dos outros, a pessoa que reconhece, muitas vezes, ela pede perdão para Deus, mas ela se sentir perdoado é tão mais difícil. Aí, muitas vezes, chega toda hora diante de Deus, Senhor, me perdoa sobre aquilo que eu fiz. Pai, me perdoa, Senhor, que vergonha, por que eu agi daquela forma? Sai da presença de Deus. Aí, daqui a pouco, chega para Deus de novo, Senhor, me perdoa daquilo, Pai, aquilo consome meu coração. E Deus sabe o que está perguntando para você? Porque quando Ele perdoa o seu pecado, há um arrependimento genuíno, Ele não se lembra mais. Você chega para Ele de novo falando, Ele fala assim, do que você está falando mesmo? Eu apaguei isso. Eu apaguei. Só vai e não peques mais. Eu apaguei o teu pecado. E nesses vales, esses novos começos que o Senhor tem para nós, amados, eles são tão maravilhosos, porque eles são repletos da bênção. Essa passagem que eu estou lendo aqui de Isaías, está falando de um conserto, de uma restituição, diante de situações que eles estavam passando pelo próprio pecado. Vamos imaginar os novos começos que Deus é capaz de nos dar? Eu selecionei só alguns causos aqui da Bíblia, né? Histórias maravilhosas. Mas, por exemplo, para alguém que pensa que está perdido numa vida que não é dela. Sabe o momento que você se perde, você começa a estar num lugar que você nunca se viu naquele lugar e aquilo te faz mal, aí está vivendo uma vida que você não reconhece. Parece assim, eu não fui criado para isso, não de uma forma boa, porque Deus muitas vezes nos surpreende com uma vida diferente, mas de uma forma boa. Mas é uma sensação de estar perdido, de não saber que caminho tomar, de repente, até a sua própria identidade, quem eu sou, fica meio perdido, meio obscuro. Não precisa me responder, não, mas você já se sentiu assim, ou hoje talvez você esteja se sentindo assim? Vamos ver a história de Moisés? O novo começo de Moisés? A gente lê a história de Moisés como uma coisa só. Na verdade, Moisés não entrou num vale, ele caiu num abismo, antes de voltar para o propósito do qual Deus tinha para ele. Aquele abismo foi um tempo de preparo, ok, nós sabemos tudo isso, mas imagina Moisés, eu quero que você imagine o coração dele, porque às vezes a gente vê os heróis da fé, e a gente acha que eles não eram homens, né? Que eles eram semideuses, assim.
E a gente não percebe no coração da pessoa como ela devia estar se sentindo. O cara foi criado no palácio de Faraó. O cara conhece e sabe que a sua família eram aqueles judeus. Então ele foi criado em toda sabedoria e ele tinha autoridade. E aquilo, talvez, quando ele percebeu a autoridade que ele tinha, o sofrimento do seu povo, ele deve já ter pensado o que era verdade, o que seria uma promessa, mas ele não sabia como, muito jovem ainda, não sabia como lidar com isso. Que ele estava ali, o propósito pelo qual ele existia dentro do palácio de Faraó, vendo seus irmãos sofrerem e ele com abundância, que esse propósito era libertar os irmãos, de alguma forma amenizar o sofrimento. Ele não sabia muito como isso seria feito, mas ele se sentia essa coisa de propósito que vai queimando dentro de nós. Eu tenho que fazer alguma coisa. E nesse tenho que fazer alguma coisa, como ele decidiu fazer pela cabeça dele, e não esperar o que Deus falaria para ele, e que isso daqui, quem nunca, né, irmãos? Quem nunca fez isso? Ai, Deus está colocando no meu coração que eu preciso fazer. Vai e faz do seu jeito. Aí dá ruim. Senhor, o Senhor não me respaldou. Eu vou contar um segredo para você. Quando Deus leva a gente para o propósito dele, Ele vai à frente e não nas nossas costas. Ele não nos segue, nós é o que o seguimos. Se a gente não quer que dê ruim. Deu para entender? E ali, é um erro que muita gente comete, e Moisés cometeu esse erro, matando um egípcio que estava judiando de um israelita. Esse foi o grande erro dele. Depois, tentando apaziguar a briga de dois israelitas, antes de ter qualquer autoridade dada por Deus para fazer aquilo, e virou uma bagunça, e ele teve que fugir da sua terra. Agora imagina, o cara era um príncipe, gente. Ele era criado no palácio do faraó. Ele era criado, ele estava perto da sua família. De repente ele se vê no meio de um outro povo, que adorava outro Deus. Já não era nem os egípcios, nem o outro. Chegou num outro lugar lá. Chegou no meio de um povo, ali ele não era mais o filho da filha de Faraó. Ali ele não era mais aquele que tinha autoridade, talvez, para ajudar o seu povo. Ali ele não era mais nada do que aquilo que ele pensava que ele poderia ser. Você consegue entender esse coração? O coração de repente, você se vê. E eu estou falando isso para você identificar muitas vezes o seu coração. Você tinha sonhos, você tinha coisas lindas, e foram acontecendo coisas, uma por sua culpa, outra por culpa dos outros, e de repente você vê na sua vida num lugar que você nem se reconhece naquele lugar. E começa a vir uma tristeza, uma desesperança, como assim? Tá bom, é isso que eu tenho, vou viver assim, tá bom. Acorda, faz lá o serviço que você tem que fazer, vai dormir, uma vida totalmente sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida que nos leva à depressão, à tristeza, à falta de identidade, porque o propósito nos dá identidade. O propósito nos dá identidade. E talvez você esteja assim hoje aqui, buscando quem você é. Mas Deus tinha um novo começo para Moisés. E Deus tem um novo começo para você hoje. Te colocar de volta no caminho do teu propósito. Te colocar de volta nesse lugar que te traz alegria. O que Moisés precisou foi de um encontro com Deus. E hoje é dia de você ter esse encontro com o Senhor. Pessoal, individual. Basta você crer. Foi na sarça ardente, em Êxodo 3, que Moisés teve esse encontro, que ele, assustado, foi restituído ao seu propósito. Só que ele já estava tão moído que ele estava morrendo de medo.
Mas Deus deu a garantia de que estaria com ele, e Deus esteve com ele. Não foi fácil, nenhum momento de Moisés foi fácil, mas ali ele estava na sua identidade. Mesmo quando a gente passa momentos difíceis, mas a gente sabe que o momento difícil é porque estamos no propósito, vale a pena. É alegre. Hoje o Senhor está restabelecendo esse lugar para muitos, irmãos. Veja se Deus não está falando sobre isso com você. Mas tem outros novos começos que Deus quer dar também. Para quem pensa que não tem como ser perdoado e ser restituído à família de Deus. E ser restituído ministerialmente. E ser restituído. Às vezes você está aqui e fala assim, estou até na família de Deus, mas lá dentro o teu pecado fica te acusando. E você acha que Deus não pode mais te usar porque você cometeu um grande pecado. E não importa se os outros sabem, se os outros não sabem. Não é essa a questão. É a questão de você não se sentir digno de estar ali. Deus quer te dar um novo começo. Deus quer te mostrar. Vamos falar de alguém que foi difícil, né? Paulo. Saulo de Tarso. Saulo era seu nome judeu. Paulo, seu nome romano. Ele, quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava indo fazer atrocidades contra os cristãos. Ele já tinha feito um monte de atrocidade. Se tem alguém que pecou na Bíblia, assim que eu vou lembrando, e que teve uma segunda chance, pior que Paulo, acho que foi só o rei Davi. Na minha opinião, né? Não sei. Na opinião de Deus. Mas, e todos eles, ao arrepender-se diante de Deus, ao estarem diante de Deus e reconhecer a voz de Deus, eles descobriram que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus te restitui, irmão. Te restitui a um lugar de pureza. A misericórdia de Deus, não importa qual tenha sido o seu pecado, não importa o que tenha acontecido, se há um momento de encontro com Deus e de arrependimento, e de realmente reconhecer que Jesus é Senhor da tua vida, reconhecer o perdão que Ele traz para você, Ele pode te colocar em lugares muito mais altos. Aquele cujo estava concordando com o assassinato de Estevão, aquele que levou famílias à prisão, não sei se chegou a matar famílias também, mas que cometeu muitas maldades contra o povo de Deus, aquele se tornou o maior pregador conhecido, né? Porque pode ter acontecido outros lá, mas conhecido de nós até hoje, da primeira igreja. É aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento para nós. Como Deus é injusto de fazer isso? Não, porque a justiça de Deus, para nossa bênção, ela é a justiça baseada no sangue de Jesus. No sangue de Jesus que é derramado sobre nós, que nos perdoa, nos restitui, nos resgata, nos tira das mãos do diabo. É dessa forma que existem os novos começos. Por isso, não fique olhando na tua justiça. A tua justiça, ela é falha, ela é maldosa. A tua justiça é parcial. A justiça de Deus é aquele que Jesus foi numa cruz. E ali Ele pagou os pecados de Paulo. Ali Ele pagou o meu pecado. Ele pagou o pecado do assassino, do adúltero, do viciado. Ele pagou o pecado. Ele pagou o seu pecado. Ele pagou o seu erro. E quando Ele paga o seu erro e você encontra com Ele nesse momento, é apagado. No arrependimento é apagado. E Ele ainda pode ver em você um coração pronto para servi-lo de todas as formas. E Ele não vai colocar na balança o quanto você pecou no passado. Ele vai colocar na balança o quanto você se arrependeu e você se prostrou diante dEle e da vontade dEle a partir de agora. É dia de um novo começo. Hoje é dia de você ser perdoado e parar de falar da tua antiga vida.
E parar de justificar que você não pode um monte de coisa por causa da tua antiga vida. Não importam os teus acusadores. Onde estão os teus acusadores quando o sangue de Jesus é por você, irmão? Sempre vai ter acusadores. Para falar, você agora é isso, você agora é líder de célula, mas eu sei quem você foi. Você pode falar, eu também sei, o inferno sabe, mas o mais importante é que Jesus sabe e me perdoou. Porque ali Deus restitui pessoas para os seus lugares. E a última coisa que eu quero falar hoje. Para quem sofreu tantas fatalidades da vida, que só vê desesperança, que foi sofrendo uma atrás da outra. Tem hora que eu escuto histórias, irmãos, de pessoas, que o diabo foi tão cruel com essa pessoa, na sua história de vida. Muitas vezes, antes de a conhecer Jesus, ou de ser protegida, é uma crueldade. E a pessoa passou por tantas coisas, que tem hora que eu escuto histórias que eu falo, glória a Deus, que essa pessoa conseguiu achar Jesus. Mas às vezes essas dores foram tão profundas, às vezes abandono, abusos sexuais, que se repetiram várias vezes, isso é muito comum ouvir. Infelizmente é um absurdo, mas é muito comum ouvir. Pessoas que passaram por muitas perdas na sua vida, muita solidão. E essa passagem que eu lia falava do deserto e da solidão. Aqueles que se encontram em meio ao deserto, seja na vida financeira, que começou a ter um desmoronamento na sua vida financeira, uma atrás da outra. Pessoas que sofreram. Deus também tem um novo começo, a partir de você obedecer a sua voz e de você buscar a sua face. Não fica triste mais com Deus. Simplesmente entrega e busca o Senhor para aquelas coisas que nós não entendemos nesse mundo. Porque tem muita coisa nesse mundo que a gente não vai entender não, irmãos. E o que acontece, queridos, é que a gente vê a história de Noemi e Ruth, que você vai ver lá no livro de Ruth. Duas mulheres que se viram totalmente perdidas e sem esperança. Noemi com seu marido tinham saído da sua cidade, a cidade que adorava a Deus, porque estava tendo uma grande fome naquela época, e foi para uma terra de deuses estranhos. Às vezes, não estou falando que é sempre, mas às vezes, muitas das nossas calamidades é porque a gente sai do lugar de adorar a Deus e vai para um lugar de deuses estranhos. Amigos, lugares, bares que tem péssima... vai para conselhos de pessoas que não conhecem a Deus, prostituição. Então sai desse lugar de adoração e vai para um lugar de deuses estranhos. E naquele lugar, Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e ficou só ela e as suas noras. E nessa época, uma mulher viúva não tinha muita chance de nada na vida. E é nesse momento que Noemi toma a decisão de voltar para o lugar da adoração, para o lugar da sua terra. Aquela terra que ela tinha irmãos ali, e ela tinha pessoas que poderiam ajudá-la, mas ela nem pensava que alguém pudesse ajudá-la mais. Ela estava totalmente sem esperança. E Ruth, num ato de fidelidade à sua sogra, falou, eu não te deixarei. Aonde tu fores, eu irei. Aonde repousares, repousarei. Aonde você morrer, eu também vou morrer. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Nesse momento, Ruth também assume a adoração ao único poderoso Deus. E rejeita todos os deuses estranhos. E naquele momento, que elas voltam. Vocês estudaram, acho que o livro de Ruth, né, na célula? O livro de Ruth é muito rico, tem muita coisa ali, é maravilhoso. Cada vez que a gente lê, a gente vê algo mais. E quando eles voltam, ali Deus dá para elas um novo começo. Elas só foram obedecendo o que Deus falava, e foi obedecendo. Ruth, através da palavra da sua sogra, Noemi. E Deus transformou
o luto em alegria. Ruth se casou com uma pessoa importante, uma pessoa que poderia cuidar dela financeiramente, de sua sogra. E ela teve um filho. O filho, gente, uma criança é sempre sinônimo de novo começo, de algo lindo que está acontecendo. E esse filho foi o avô do rei Davi. Não foi qualquer um. Foi um filho que está na genealogia de Jesus. Foi um filho que teve um significado. E aquelas mulheres, Ruth, que era uma mulher moabita, entra na genealogia de Jesus. Uau! Irmãos, eu estou falando isso para falar para você assim, você pode imaginar o que Deus pode ter para você a partir de agora? Você pode crer que Deus, Ele pode mudar as coisas em 1 segundo? De uma noite para outra, coisas são transformadas? Só acaba quando Deus falar que acabou. E isso vai ser o dia que você morrer e for para o céu. Só acaba quando Deus falar que acabou. Enquanto isso, a misericórdia dele está disponível. A bondade e a misericórdia dele estão disponíveis para andar com você, para a sua vida.